Olá, meu nome é Cris Campos, eu sou consultora e pesquisadora em produção cultural e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o seu público, o local de realização do seu projeto, as suas estratégias de ação e o seu cronograma, ok? E espero que você continue exercitando o planejamento do seu projeto cultural enquanto isso. Bem, vamos conversar sobre o público do seu projeto, né? A quem vai ter interesse no seu projeto? A quem seu projeto vai interessar? Você sabe quem são essas pessoas? Quantas pessoas são? Quantas você está esperando? Como o seu projeto será atrativo para essas pessoas? Né? A definição é muito importante quando a gente fala em elaboração, a definição do público é muito importante quando a gente fala em elaboração de projeto cultural. A gente precisa definir esse público logo no início, porque essa definição afeta várias decisões que você tem que tomar em relação ao projeto. Vamos supor que o seu projeto seja aquele projeto que nós falamos anteriormente, de contação de histórias infantis. Bom, se você tem um público infantil, além de ser atrativo, o seu projeto, além de ser atrativo para este público, ele também precisa atender às expectativas dos pais ou dos tutores dessas crianças, não é mesmo? Afinal, são eles que decidem o que comprar, o que consumir, onde levar essas crianças. Então, não adianta ter um projeto que agrade muitas crianças, mas que não tenha comunicação com os seus pais, né? Por exemplo, quando a gente fala de um projeto que prevê cobrança de ingresso, por exemplo, ou venda do produto final, quem são essas pessoas? Quem é o seu público? O seu público tem poder aquisitivo para adquirir o seu produto cultural? Você já parou para pensar nisso? O valor está adequado ao seu público? É uma questão importante também. Mesmo projetos gratuitos precisam ter essa preocupação com o público, porque às vezes pode ser algum público específico que não se agrada a ir a eventos gratuitos. Você tem que saber conhecer, saber os hábitos de consumo do seu público para conhecê-lo melhor. Em alguns projetos, por exemplo, você pode precisar destacar outras características, como gênero, profissão, etnia, região onde o público mora ou trabalha. São detalhes importantes, como o grau de instrução, por exemplo. São questões que definem o seu público, que podem ser importantes na tomada de decisões futuras, como, por exemplo, o tipo de divulgação que você vai fazer para esse público, o local onde você vai divulgar o seu projeto. Você precisa saber quem é essa pessoa ideal que você gostaria que fosse no seu evento. Por outro lado, projetos voltados para grupos adultos, para idosos, por exemplo, já tem outro tipo de preocupação. Com conforto, por exemplo. Alguns idosos têm dificuldade de locomoção ou até mesmo de ficar em pé muito tempo. Então, se o seu projeto é voltado para um público com a faixa etária mais alta, você já tem que ter algumas outras preocupações relacionadas a ele, ok? E voltando na questão da divulgação, né? Onde seu público busca informações sobre lazer, sobre cultura, sobre consumo cultural. Para alguns públicos, a internet, as redes sociais funcionam muito bem. Basta você lançar um evento no Facebook, por exemplo, que vai funcionar. Mas para outros, dependendo do grupo, do público, da região, pode funcionar muito melhor você trabalhar com carro de som, com filipetas, com rádios comunitárias, e mesmo que se for rádio comum. Qual é o programa que seu público ouve? Como é que você vai falar com ele? Não é qualquer programa, é qualquer horário? É um público que ouve rádio na madrugada ou é um público que ouve rádio na hora do almoço ou no horário do rush enquanto está voltando para casa dirigindo? Isso é muito importante saber, porque você vai precisar se comunicar com esse grupo.
tá bom? Conhecendo o seu público, o seu próximo passo é definir o local de realização do seu evento. Você já sabe onde vai acontecer o seu evento? E mais do que isso, o local onde seu evento vai acontecer é é o local mais apropriado, é o local ideal, é essencial que o seu evento aconteça ali. E aí a gente não está falando nem apenas de quem está pensando em evento, mas quem está pensando em produto também. Onde seu projeto vai ser lançado, né? Se é um livro, se é um clipe, onde você vai lançar esse produto? É importante saber. E é importante definir se esse local é essencial, se o seu público tem acesso a esse local. Isso também é importante. E pensar se há outras opções de local. Tem o local que você quer, que você gostaria, mas pode ser que esse local não esteja disponível na data que você precisa. E você tenha ou que alterar a data ou alterar o local. Mas suponhamos que você pense primeiro em trocar o local. É preciso também que você tenha um plano B, né? Tenha pensado numa outra possibilidade de local para a realização desse seu evento. Para qualquer eventualidade, você não precise ainda repensar isso, né? Ou, em alguns casos, o local é essencial, só pode acontecer ali. Tem muito a ver com o conceito do projeto, com os grupos envolvidos, enfim. Se for isso, também é uma coisa que você precisa destacar, que o seu projeto só pode acontecer em determinado local por conta disso, que provavelmente estará lá ligado às suas justificativas. Bom, outra parte importante do seu projeto é a parte de estratégias de ação. É quando você vai listar todas as ações, todas as atividades necessárias para que seu projeto aconteça, desde o início até o fim. E ele sim vai ser um mapa importantíssimo para que o seu projeto aconteça dentro do tempo estimado. Então vamos lá, vamos pensar uma ação de cada vez. O que é a primeira coisa que você precisa fazer? Qual é a mais importante de todas que você precisa fazer? Vamos organizar todas as ações até que o evento aconteça e durante e após o evento acontecer também, tá? Pensando nesse sentido, depois de listar todas as atividades, todas as pequenas ações que você precisa cumprir para que seu projeto aconteça, você vai relacionar todas essas ações listadas em ordem lógica. Você vai relacionar essas ações ao tempo necessário que cada uma delas necessita para ser executada. E aí, ao final disso, você terá o seu cronograma pronto, pensando também no tempo que vai ser necessário para realizar essa pré-produção do projeto, essa produção e a pós-produção. Além disso, será bom se você conseguir separar todas essas ações em 3 etapas. A primeira delas seria a preparação, ou o que nós chamamos de pré-produção, que acontece desde a primeira ação específica do projeto até o início das atividades, da atividade principal, da ação principal do seu projeto. As ações que ocorrem durante essa ação principal, que são concomitantes, e que a gente chama esse período, né, de execução de produção, se for um caso de um show, o período que o show está acontecendo, o artista está no palco, ou naquele dia, né, que é o transporte do artista até o local do evento, o evento acontecendo em si, e quando essa apresentação acaba, a gente começa imediatamente a pós-produção. E no caso, por exemplo, de um espetáculo de dança, seria a desmontagem do palco, o encerramento, o cenário que você vai ter que desmontar, levar para algum lugar de armazenamento. Isso tudo seria pós-produção, incluindo a prestação de contas, o fechamento da bilheteria, né? Distribuição de clippings, enfim. E os últimos pagamentos, isso tudo seria a pós-produção do projeto. E aqui reforço que um projeto ele não acaba
assim que acaba a sua ação principal. Tem essas ações que eu citei anteriormente, que são as ações de pós-produção e que são importantíssimas. Aí você vai fazer o registro, vai fazer o levantamento do público, vai colher informações sobre o engajamento do público, se correu tudo bem, se o pessoal gostou, se a equipe foi suficiente, se o público saiu satisfeito. E isso é muito bom que você registre, porque caso você pense em fazer uma nova edição desse projeto, esses dados que você colheu aí na pós-produção vão ser usados na justificativa do seu próximo projeto, da sua continuidade. Tá lembrado que a gente falou sobre isso? Sobre destacar os números de sucesso? Então, no final, você faz um relatório juntando todos esses números de sucesso e os que deram errado também, porque são números que numa próxima edição, numa próxima possibilidade, num próximo espetáculo, você consegue apontar melhor o que deu errado e trabalhar para que aquilo não aconteça novamente. Bom, e aí, agora que você já fez isso, seu projeto já está quase pronto, seu escopo já está quase pronto, se você fez todos aqueles exercícios que eu sugeri e se está aí fazendo as suas anotações. Então, o nosso próximo vídeo, que é o último dessa etapa, nós vamos conversar sobre o orçamento do seu projeto, tá bom? Até lá, aguardo você.